Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares. Falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar nesta lição, dando continuidade aos nossos temas, motim em família. É a lição de número 5, e a lição ela está baseada em 2 textos do livro de Números. Uma lição muito rica, que vai mostrar como acontece o motim, como é iniciado, e quais as consequências e que lições podemos extrair destes acontecimentos. Então é uma lição muito importante para nós, para a aplicabilidade da família. Nós já passamos pela lição de número 1, tratando do tema quando a família age por conta própria. A lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. E estas lições estão gravadas aqui neste canal da igreja. Você pode acompanhar se não assistiu nenhuma delas. E assim querendo, a lição de número 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. Lição de número 4, ídolos na família. E hoje, motim em família, que é o nosso grande tema. Os objetivos desta lição são 3. E o primeiro é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Murmuração, palavra muito forte, que aí a palavra motim abarca tudo isso, seria a palavra guarda-chuva, murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Que irmãos? Moisés tem 2 irmãos, que a irmã mais velha, que é Miriam, seu irmão Arão, que são mais velhos do que ele, que vão se opor a ele. E terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. E Moisés nos deixa aqui um legado com o seu testemunho, com o seu temperamento, que foi registrado como modelo para todos nós. O textuário da nossa lição nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Este é realmente um grande desafio para todos nós. Quando aprendemos a viver contentes com aquilo que o Senhor nos dá, logo vamos responder sempre a partir do contentamento e não murmurar pelas coisas que nos acontecem, pelas adversidades, pelos contratempos, e nem gerar contendas por coisas banais. Então o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele mostra que o dever do cristão é ter o mesmo sentimento ou atitude que teve Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não se deu a usurpação de querer ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou de forma soberana. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, e agora todos precisam confessar que Jesus é o Senhor e se prostrar diante dele. E Paulo diz para nos portarmos então como luzeiros, como astros no mundo. E quando ele vai dizendo como devemos nos comportar, ele chama para o comportamento da igreja em relação aos que estão de fora, sendo uma testemunha, luz, em relação aos que estão de dentro, fazer todas as coisas, todas sem exceção, sem murmurações nem contendas. Porque tanto murmurar, que pode levar a situações difíceis, quanto o contender, que pode gerar situações complicadas. A verdade prática nos diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa
família. Daí o tema da nossa lição, motim em família. O que é um motim? Que tem a ver a palavra motim com contenda, com murmuração. A palavra motim, de acordo com o dicionário Michaelis, manifestação popular de rebeldia contra qualquer autoridade. Primeira característica, uma manifestação popular de rebeldia contra qualquer autoridade. Segundo, perturbação da ordem social. Quando a pessoa gera uma contenda e ali ele desequilibra o espaço, ele gera uma desordem. Então ele tirou da ordem social uma desordem, que é mover a ordem, ele moveu a ordem, ele tirou a ordem, é uma desordem. É um levante, é uma rebelião, é uma revolta, é uma turbulência. Esse é o primeiro conceito que o Michaelis nos dá. Segundo, barulho estrondoso. Aí, de forma figurativa agora, barulho estrondoso. Terceiro, mil levanta contra a autoridade militar. Na realidade, essa palavra mil, ela entrou aí por acaso. É um levante contra a autoridade militar, somente. Tá certo? Nisso nós vamos aprendendo. Na realidade aí ele está dizendo militarmente, ponto, né? É um levante contra a autoridade militar. Isso seria um motim também na concepção militar. É um barulho estrondoso, é uma rebelião, é uma revolta, é uma perturbação da ordem social. Então, a murmuração e a contenda é uma característica clássica do motim. E todas as características são negativas, nenhuma delas aqui são descritas como algo positivo, algo que traga algum benefício. Então vamos aprender sobre o motim na família. O livro de Números que nós vamos estudar hoje nessa temática, nós vamos estudar os capítulos 11 e 12, tá certo? O livro de Números, ele tem 36 capítulos, de 1 a 10, ele apresenta o acampamento no Sinai. E o acampamento no Sinai, onde está o tabernáculo e as pessoas estão lá, o livro começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto, no Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Então Deus está se comunicando com o seu povo que está lá, o tabernáculo está construído. No capítulo de número 10, aqui houve de fato capítulo 1, versículo 1, ponto e vírgula, e capítulo 10, versículos 11 a 13. No capítulo 10, versículos 11 a 13, fala que Israel vai partir. Ele deixa o acampamento a partir do capítulo 10, versículo 11 em diante. Veja comigo. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. E eles partiram do deserto do Sinai, na área de Parã, onde eles estavam, e partiram. E nessa partida que eles saem do Sinai, eles vão agora acampar-se pela primeira vez. Eles vão partir para a região de Quibrot Hatava,
e depois eles irão para Hazerote. Então, o capítulo 11 do livro de Números, eles vão até a região de Kibroth Hattaavah. O capítulo 33 do livro de Números, ele faz um alistamento de todos os acampamentos, desde a partida até chegar nas fronteiras de Canaã. E ele diz aqui literalmente, capítulo 11, quando eles saíram do Egito, versículo 3. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Quando você observa que eles vêm até o Sinai, onde vai receber a lei, versículo 15, partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. E agora, pela primeira vez, no segundo ano, no primeiro mês, eles vão partir do Sinai em direção à região de Moabe, que são os capítulos 11 a 21 do livro de Números. E diz assim, que no 33, versículo 16, partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Kibroth Hattaavah. Kibroth Hattaavah. E fica registrado aqui. E versículo 18, partiram de Kibroth, versículo 17, partiram de Kibroth Hattaavah e acamparam em Hazerote, que é o capítulo 12, né? Que nós vamos ver daqui a pouco. Então, você tem nessa marcha para Moabe, de 11 a 21, de 22 a 36, você tem a planície de Moabe com os outros mandamentos. É interessante que dos capítulos 11 até o 25, nós temos de 1 a 21 e o 25, que é o 10º motim. Está registrado no livro de Números 10 motins. Veja, 10 levantes, 10 revoltas, 10 insurreições do povo de Israel. O primeiro motim foi por causa da sorte. A sorte aqui é a situação onde eles estavam, como se encontravam, eles chamam de sorte. Então, por causa da sorte, eles vão blasfemar e serão punidos pelo fogo. Está escrito em Números capítulo 11, 1 e 2, que é o tema da nossa lição. E o versículo 3, serão punidos pelo povo, e o nome do lugar será, a partir daí, de Taberá, que quer dizer incêndio, queima, né? É a palavra incêndio. O segundo motim por falta de carne. Isso aqui será punido com uma praga, versículo 33. A gente vai ver, capítulo 11, versículo 4 a 6. Eu posso ler com vocês aqui. Capítulo 11, primeira, por causa da sorte. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então, primeiro motim por causa da sorte. Punição, fogo. Segundo motim, por causa da carne. Capítulo 11, versículos 4 a 6. Diz assim: e o populacho, ou seja, esse populacho aqui é o povo que não era judeu, que veio no meio. Quando Israel saiu do Egito, o livro do Êxodo nos informa que saiu um grupo no meio deles de não-judeus que acompanharam a saída do Egito quando eles partiram. E nesse meio, esse povo vai gerar um prejuízo para eles. Deixa-me ver aqui, capítulo
eu não separei essa referência, mas acho que é o capítulo 12. Aqui a ordem, a saída dos israelitas. Isso, capítulo 12, versículo 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente. Esse misto de gente aqui é o que chama aqui no texto de populacho. E ovelhas, gados e muitíssimos animais. Na outra tradução, a corrigida, ele coloca aqui no capítulo 11: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Vulgo, a outra tradução diz populacho, misto de gente, vulgo. Então esse grupo aqui é o que vai motivar esse motim. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Eles não eram egípcios nem eram hebreus. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Nada disso eles têm no Monte Sinai. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Perceba que o Sinai não é um lugar de cultivo, é a região seca e árida, um lugar difícil, o Monte Sinai, que é o Monte Horebe. Então, a única coisa que eles estão recebendo aqui é a providência divina chamada maná. Era o maná como a semente de coentro e a sua aparência semelhante ao do bidélio. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada uma à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 13. Donde teria eu, disse Moisés, carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Versículo 18, do mesmo capítulo 11. Deus diz: dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Mas o versículo 31 diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Ou seja, Deus pegou as codornizes que estavam migrando da África para a Europa ou para a Ásia, que passava junto ao mar Vermelho, e trouxe o vento e fez com que elas baixassem. A força do vento é muito intensa, as codornizes não conseguem voar alto, e aí elas descem muito. Calcula-se que no século XIX os árabes colheram mais de 1 milhão de codornizes naquela região. Então sempre houve esse processo. Então Deus naquele dia trouxe para eles, que era um processo entre o mês de março, abril, é o período migratório das codornizes, e aí ele usou a força do vento e baixou as codornizes, chegou e encheu todo o arraial que eles vieram descansar, e aí tinha comida de graça para o povo naqueles dias, carne, Deus providenciou. Mas o versículo 33 diz assim: estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande.
Então foi uma praga, o segundo motim foi recompensado. O primeiro motim por causa da sorte, por causa da situação, Deus derramou fogo. Segundo motim, por falta de carne, Deus mandou uma praga. Provavelmente algum tipo de doença, alguma coisa que veio trazendo perturbação para ele, alguma praga de insetos, de bicho, de doença, alguma coisa aí. Terceiro motim, contra Moisés. Esse daqui é promovido por Arão e sua irmã Miriam. E a recompensa será lepra para Miriam. E antes que caia em Arão, ele vai pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. Veja que existe essa graça, essa misericórdia. Capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Cuxita aqui quer dizer etíope, era uma mulher africana, né? É o que se quer dizer. Ou quer dizer outra coisa. Mais na frente dessa lição eu vou ampliar esse conteúdo para que você tenha uma noção mais ampla do que quer dizer isso aqui. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Essa atitude aqui vai gerar a lepra. Veja, versículo 9. E a ira do Senhor contra eles, ou seja, contra Arão e Miriam, se acendeu e retirou-se. Nesse momento, a Bíblia descreve, veja no versículo 10, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai meu Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. E ele vai interceder por sua irmã, Miriam, e Deus vai usar de misericórdia para que ela não fique leprosa para sempre, até seus últimos dias, mas apenas por 7 dias, dando uma chance, assim como se um pai cuspisse no rosto de uma filha por ter perdido a sua honradez, a sua dignidade, sua virgindade, ou o cuspir era amaldiçoar, quando alguém cometia um erro. A mesma coisa aconteceu aqui, é como se Deus, o Pai, cuspisse no rosto de Miriam. Mas essa maldição não era para sempre, ele aceitava como filha ainda, tinha penalidade de morte. Então ele diz que vai ficar por 7 dias separada do arraial para ser purificada e retornar ao arraial. E é isso que acontece no versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Então foi a misericórdia que apareceu. A nossa lição, ela gira em torno desses 3 motivos, por causa da sorte, por causa da carne, por causa de Moisés. Que entra em questão a mulher cuxita. O quarto motim é o da incredulidade. O povo vai espiar a terra, no capítulo 13, versículo 31, e retorna com a incredulidade no coração. Dos 12 espias, somente 2 permaneceram fiéis, que foi Josué e Caleb. O restante, os 10, eles se tornaram incrédulos e resultou uma punição de 40 anos pelo deserto. Passaram 40 dias visitando a terra. O quinto motim é a quebra do sábado. Isso é um sujeito que sai para colher lenha no dia de sábado. Então, promove essa confusão e tem que ser penalizado com a morte de apedrejamento. Então 15:36 é a sua morte. O sexto motim é o do sacerdócio. Vai acontecer aqui que Corá, Datã e Abirão, que são dos coraitas, coatitas na realidade, estão exigindo o sacerdócio de Arão, querem ser sacerdotes. E Moisés diz, não é honroso para vocês
Deus ter escolhido a tribo de Levi, vocês para trabalharem junto ao tabernáculo, ainda querem o sacerdócio? E a praga para esses foi um terremoto que engoliu eles e os arrastou para o abismo. Com mais, seguindo eles 250 homens que entraram nessa rebelião. O sétimo motim é contra Moisés e Arão, e Deus derrama mais uma praga contra eles. Está escrito no 16, 41, 46 e 49. O sétimo motim, ou rebelião, insurreição, revolta, é nas águas de Meribá. E dessa vez quem vai ser punido é Moisés e Arão. Vão perder de entrar em Canaã, porque não santificaram o Senhor nessa hora. O povo movimentou a emoção de Moisés e ele reagiu sem refletir. E aí foi penalizado por isso. Quem foi punido foi Moisés e Arão no oitavo motim. No nono motim, que é a acusação que eles fazem, que Deus os quer matar no deserto, Deus envia serpentes abrasadoras para recompensar a maldade desse povo. E o décimo motim, que é o culto a Baal Peor. E a recompensa é o enforcamento para quem entrou nesse processo. O versículo 4, Deus manda enforcar todos aqueles que cultuaram a Baal Peor. E assim, o livro de Números apresenta 10 motins, 10 rebeliões contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra a sua lei, contra os seus mandamentos, contra o sábado. Mas a nossa lição, ela gira em torno dos 3 primeiros motins, tá certo? Vamos lá? A nossa introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, porque ambos são irmãos, Moisés, Arão e Miriam. Então está dentro de família o problema. Pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos, e a presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui para a desarmonia familiar, principalmente em relação ao serviço ministerial, que às vezes a família toda está envolvida no ministério e alguém pode pensar que pelo fato de ser família pode se insurgir e decidir o que quiser pelo fato de ser família. E aqui esse texto nos mostra que não é o fato de ser família que você pode impor suas emoções e sentimentos pelo outro e querer colocar as suas ideias para frente. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Disse Abraão para seu sobrinho Ló em Gênesis capítulo 13: não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda; se escolher a esquerda, eu vou para a direita, contanto que não haja divisão entre nós. A influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim, a primeira queixa. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu. É interessante que em todas as iras nós vamos encontrar que a ira do Senhor se acendeu, ficou acesa. Ele não suporta esse tipo de motim, esse tipo de rebelião, esse tipo de murmuração. Assim nasce o motim, refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nestes capítulos há uma descrição de murmurações que culminam na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então, a primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto,
os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro do Egito. Olha só, isso aqui é alarmante, sabe? Porque eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui nesse trajeto de Israel. Que Deus vai mandar um fogo ali, incendiar fogo no deserto, sempre foi comum, tem altas temperaturas, pegar elementos que gerem a combustão, como gravetos, mato seco, incendiou, de repente saiu queimando as tendas e as pessoas entrou em desespero, e eles chamaram aquele lugar do incêndio, Taberá. Esse é o nome que significa queimar, incendiar. Houve um incêndio, foi a recompensa deles. Mas veja comigo, livro de Números, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, aquele era o mês que eles tinham saído do Egito. Porém, o capítulo 9, versículo 1 diz: no primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito. Se você pegar agora, capítulo 11, versículo 5, diz assim, capítulo 11, versículo 5 de Números: nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Então, esse povo está sempre lembrando do Egito. Capítulo 11, versículo 18: e ordenarás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito. Pois bem, o Senhor vos dará carne para comer. Capítulo 11, versículo 20. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado de Kivrot Hatavá, ou Kibrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Números 11, 34. Capítulo 14, versículo 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Se é de morrer aqui, era melhor ter morrido todos no Egito. O povo está sempre voltando para o Egito. Capítulo 14, versículo 3. E porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? Capítulo 14, versículo 4. E murmuravam uns aos outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Veja que situação delicada. Veja que situação delicada. Esse povo está sempre provocando ao Senhor, querendo voltar para o Egito. Capítulo 14, versículo 22. Todos esses homens, disse Deus, que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova, me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, eu fiz subir do Egito e 10 vezes tem me provocado. Veja como esse povo
é rebelde. Livro de Números, capítulo 20, versículo 5. Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Veja que rebelião profunda desse povo, sempre querendo voltar para o Egito. Então, em Taberá, houve a primeira punição. A segunda queixa, versículos 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo no lugar e de se humilhar diante de Deus, depois de tudo isso, o povo começou a murmurar contra o maná, a providência divina, que era uma semente branca, quase transparente, lembrando o ambar, do tamanho da semente de coentro, que eles juntavam e eles levavam, batia no moinho, passava na pedra, né, o moinho de pedras, e moía para fazer a farinha e aí fazer bolos. Se eles guardassem por muito tempo, dava bicho. Já houve uma descoberta arqueológica que é uma região da África que mantém essas sementes até hoje e o pessoal sobrevive dela. Inclusive, teve um pessoal que colheu dela e trouxe para um laboratório para fazer estudos aqui no Brasil dessas sementes, que é reconhecido lá até hoje, até pelo nome de maná, uma sementezinha, um brancozinho como ambar, meio transparente, né, mas de grandes nutrientes. E Deus trazia, por meio do vento, trazia, assim como trouxe as codornizes que estavam de passagem por cima, ele traz também o maná, né? Ele traz. E você veja que esse maná, ele dá bicho. Se for guardado, não for por muito tempo, tinha que consumir dentro do prazo, ele dava bicho. Se isso viesse de dentro do céu, provavelmente não aconteceria isso, né? Então, quando vem do alto, quer dizer que veio soprado pelo vento, Deus trouxe para eles, cobriu. A Bíblia fala dessa providência até a entrada de Canaã. Não só podemos entender isso dentro da perspectiva do milagre, tá certo? Não estamos negando o milagre, estamos mostrando aqui essa ideia que alguns já identificaram essas sementes atualmente, né? E como o texto sagrado ele nos mostra que ele dá bicho, então se entende que era uma coisa perecível. Eles não tinham como preservar, não tinham no deserto nem algo que pudesse preservar. E como nós temos a nossa tecnologia de hoje, podemos utilizar e veja só, capítulo 16 do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 19 e 20. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, amanhã, após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o caminho, o calor se derretia. Então, o maná, ele derretia com a temperatura, teria que ser colhido logo cedo, pela manhã. O maná, se demorasse muito, dava bicho e causava um mau odor, um mau cheiro. É o que está escrito aqui. Para perceber que trata-se de algo bem natural aqui mesmo, né? Facilmente o povo esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou as águas amargas em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Por isso a necessidade de uma vida de contentamento.
Terceira queixa. Livro de Números, capítulo 12, de 1 a 3. Aqui chegamos. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Outra tradução vai dizer a mulher etíope. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. O que motiva é por causa da mulher cuxita. E o que é que eles querem com essa atitude agora? E por que eles vão então falar com Moisés agora? O texto diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Nesse texto que eles estão questionando agora, a primeira questão é a mulher cuxita. E a segunda questão é que Deus fala também por meio tanto de Arão quanto de Miriam. E Miriam profetiza, né? A gente sabe. Está escrito em Êxodo, capítulo 15. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Essa mulher cuxita aqui, os descendentes de Cã, são os africanos, e Etiópia. Nos dias de Moisés, a Etiópia ficava ao sul do Egito, muito mais depois da nascente do Nilo Branco. Era um povo de pele bastante escura, e esse povo é representado muito nas ilustrações feitas do Egito que foram achadas. Eles bastante escuros, os egípcios mais claros, e muitos deles se tornaram escravos do Egito, e houve um período que o Egito foi dominado por povos núbios, né? Mas aqui são os etíopes da realidade, né? Não são os núbios, são os etíopes. E uma coisa que nos chama a atenção é que talvez aqui alguns entendam, nesse contexto, que eles estão reclamando da esposa de Moisés. Alguns pensam que a esposa de Moisés, a primeira, já tenha morrido nessa jornada, e ele se casa novamente. Essa teoria não tem muita sustentação, porque o sogro de Moisés trouxe a família de Moisés para perto dele. Se a esposa de Moisés tivesse morrido, assim como os filhos de Arão morreram, que eram sobrinhos de Moisés, e foi registrado, por que não registraria a morte de Zípora? O pai de Zípora, ele era sacerdote midianita, Jetro. Jetro era um sacerdote midianita, da região de Midian. E o capítulo 18 do livro do Êxodo, o sogro de Moisés traz a sua família. E diz o texto sagrado: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson. Pois disse Moisés: fui peregrino
em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então, esse aqui é um encontro que Moisés tinha enviado a sua família para o seu sogro novamente, enquanto ele foi administrar a libertação de Israel no Egito. E agora eles voltam a se encontrarem e vão comemorar isso, esse reencontro, a família novamente. Então, se o livro de Números está tratando do 2º ano que eles estão acampados no Monte Sinai, e é no início do 2º ano que eles vão partir novamente, então não deu tempo assim, teria se registrado essa morte dessa mulher. O que se entende é que Moisés casou então com outra mulher, foi bígamo. O texto não deixa claro. É melhor observar, como alguns têm entendido, que essa mulher etíope aqui é uma referência à própria Zípora. E por que eles estão questionando a presença de Zípora, e ela chamada, ela não é midianita? Aqui não está dizendo cuxita, e outra tradução diz etíope? Pois não. A Bíblia tem outro texto em que trata os midianitas como se fossem os etíopes, os cussitas. Outra tradução diz cuxita, outro cursita. Está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 7. Nós temos uma referência, e o texto é um texto poético, onde há um paralelismo, e ele está trocando uma palavra pela outra. 3 e 7 de Abacuque. Vejo as contendas em Cusã em aflição. Cusã aqui é Cush. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Ele está falando do mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, provavelmente, essa mulher cuxita aqui é a mulher midianita, é Zípora. E por que Moisés e Arão estão indignados com o casamento de Moisés com essa mulher? Porque o primeiro motim é motivado pelos estrangeiros no meio deles. Veja, capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E aí Deus trouxe fogo, Deus trouxe praga, e uma praga muito grande. E quando fala disso aqui, desse populacho, dessa praga muito grande, e muita gente morreu, aí o texto continua no final do capítulo 11, versículos 33 em diante. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hatavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Veja que talvez aqui eles não estão gostando, porque o populacho que trouxe, incentivou o povo, aquele motim, e trouxe aquela praga. E aí Moisés é o líder e está casado com uma mulher estrangeira, uma midianita ou cuxita, e aí vem esse motim. Estão questionando que Moisés não merece tamanho lugar de líder, pois Deus fala por meio de Arão e Miriam também, e não só de Moisés. E Moisés está casado com estrangeira. E nisso gera-se um motim no meio da família. E Deus
vai punir Miriam, e antes de Arão ser punido também, ele vai clamar e Deus vai usar de misericórdia, tanto com ele quanto com Miriam. E eles pedem a Moisés essa misericórdia. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, o grande motivo é a inveja no coração. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. O Senhor só fala por meio de Moisés, não por meio de nós. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Lembra que enquanto Moisés estava dentro de um cesto levado pelo Nilo, ela estava supervisionando esse texto. Veja que ela é bem mais velha que Moisés, talvez uns 10 anos. Pois, por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo advindo do desejo de querer o lugar do outro, ao invés de reconhecer o que Deus tinha lhe dado e onde tinha colocado, desejar o que não lhe pertencia. A mesma coisa fez Corá. Veja, capítulo 16, como é que Moisés diz para eles? Capítulo 16, 9 e 10. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar a Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Mas eles queriam o sacerdócio, queriam algo mais. Quer dizer, essa fome de poder existe em todo lugar. E o resultado que foi uma punição trágica. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, conforme Êxodo 15, 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés, embora Arão fosse um sumo sacerdote pois estava ardendo de ciúme contra seu próprio irmão. Essa influência agora de Miriam sobre Arão contra Moisés, Deus teve que tratar os dois irmãos na proporção do seu pecado. E como Miriam foi a principal, a protagonista desse motim, então a punição caiu logo sobre ela. E a sinceridade do clamor de Arão, que agiu loucamente, trouxe a misericórdia de volta. A bondade do Senhor. Também é interessante isso, né, que o coração sincero Deus não rejeita. Moisés, um homem manso e humilde. Mas qual foi a resposta de Moisés diante dessa situação? Versículo de número 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É tão interessante a mansidão de Moisés que foi registrada no livro de Hebreus. Então, mais manso que havia na terra. Essa afirmação ela é interessante porque ela declara a capacidade de Moisés. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, mas nessa humildade e mansidão ele perdeu o controle, usou o seu cajado, feriu a rocha e perdeu de entrar na terra de Canaã. Agiu sem refletir. Então ele era manso, era humilde, mas não sabia refletir na hora da situação.
Isso trouxe um prejuízo para ele. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos evitam a confusão, os mansos evitam os dissabores. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Promover a paz e não a guerra, não revidar, retribuir o mal com o bem. Essas duas atitudes enfatizadas pelo Senhor estavam presentes na liderança de Moisés. Enquanto o mundo vê a mansidão, a pacificação como fraqueza e covardia, o ensino bíblico revela uma virtude extraordinária, a capacidade de administrar seus sentimentos e assim ter a serenidade para administrar os conflitos pessoais. O fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança. Moisés sente o peso, ele tem que carregar esse povo como uma ama, pega um menino novo e carrega para dar conta dele. Ele usa essa figura de linguagem e ele fala com Deus, e Deus vê que Moisés está cansado do peso da liderança e ele precisava dividir esse peso. É quando Deus escolhe 70 homens e vai colocar o seu espírito sobre ele. É interessante que Miriam não foi chamada para fazer parte desses 70, nem Arão, e talvez aí onde gerou também o ciúme. Outra boa razão, porque 70 pessoas foram separadas para receber do Espírito de Deus e eles não receberam desse privilégio. E Deus separa 70 anciãos dentre os príncipes de Israel, que conforme a sua prescrição, Números 11 e 16, e derrama do seu espírito e eles vão profetizar. E isso vai trazer bênção para todo mundo. Josué na hora ficou preocupado, que ele viu 2 homens profetizando na porta da tenda, e Moisés: você está com ciúme, Josué? Queira Deus que todo Israel fosse profeta. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos 2 irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, ao amor. No lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. É isso que esperamos. A punição de Miriam e Arão, a rebeldia provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda, e aí veio a disciplina, que nós já falamos. Ela ficou leprosa e teve que ficar isolada por 7 dias. Mas a misericórdia foi revelada, que Moisés, o membro da família, intercedeu e Arão pediu perdão, que agiu loucamente. Então, existe graça para os rebeldes, existe misericórdia para aqueles que se rebelam. Qualquer motim dentro de família, qualquer confusão pode ser resolvido quando alguém age com mansidão, quando alguém reage com pacificação, quando alguém intercede, quando alguém confessa os seus erros, se arrepende, que é o caso de Arão. Então nós encontramos a graça aqui nesta lição. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Inveja é obra da carne. Murmuração também é obra da carne. É tempo de muita prudência. E aqui nós finalizamos mais uma aula
E desejo que Deus abençoe você, seu ministério. E se o Senhor nos permitir, estaremos juntos na próxima aula. Então, até breve, até lá, um grande abraço, que Deus nos abençoe.